11 de fevereiro de 2012, Los Angeles, Estados Unidos. Whitney Houston morreu. Essa foi a maior notícia do dia em qualquer lugar que você estivesse. Uma das maiores vozes da história musical internacional havia sido encontrada sem vida em uma banheira de um hotel de luxo em Hollywood. Aquela era para ser a véspera do retorno da diva, mas virou o funeral de uma artista que se calava para sempre aos 49 anos. Mas por que uma morte tão repentina e tão desnecessária? Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A., especial caso comentado e também dica de filmes. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque a todos nas suas mídias sociais. Se puder, seja membro. Se não der, tá tudo certo, deixe você venha comigo até o final desse caso comentado, dessa história comentada, né? Ela não é um caso de um crime, mas o que fizeram com essa mulher foi um crime ao longo de toda a sua vida. Whitney Houston, para mim, uma das maiores divas, assim, eu me lembro muito na década de 1980 de ela chegando, eu tive tenho em algum lugar, deve estar guardado lá no sítio, o disco dela, aquele discão do como é que é o nome daquela música? O disco mesmo, o primeiro dela, chama Whitney Houston, né? É um auto-intitulado, como se fala. Mas já veio com uma série de sucessos. Eu não vou ficar aqui me atendo às músicas que ela fez de acordo com o momento da carreira dela. O mais importante para mim aqui é a gente entender a vida que essa mulher teve e o quanto ela foi vítima de tudo e de todos. Para mim, só uma pessoa realmente gostou dela, que é a Robin Crawford, né? A Robin Crawford, a amiga, amante, namorada, que a família tentou esconder, mas ela acabou fazendo um livro depois, é a Robin Crawford, que foi, eu acho que a única pessoa que gostou da Whitney Houston por ela ser ela. A Whitney Houston nunca ter sido nada assim de famosa, podia ter sido uma pessoa absolutamente normal, comum, e a Robin estaria do lado dela. Eu acho até que se a Whitney Houston não tivesse se tornado essa grande celebridade, essa diva e uma máquina de fazer dinheiro, principalmente para todos ao seu redor, talvez ela tivesse até conseguido viver a real e única relação de amor que ela conheceu. Pelo menos é o que a gente vai entendendo ao longo da vida dela, que é com essa Robin Crawford. Então quer dizer que a Whitney era gay mesmo? Não, talvez ela fosse bissexual. Mas nas relações que ela teve ao longo da vida, ela vai imitar um pouco aquilo que ela via dentro de casa. Principalmente com um pai perverso, mas ele é perverso, um homem que não queria uma filha, ele queria os dólares que a filha fariam chegar até ele. Assim como ela teve um marido destruidor, assim como ela destruiu a vida da filha, assim como ela se autodestruiu, e ela era absolutamente brilhante. Brilhante. E outra pessoa que amou muito ela é o Clive Davis, que foi o empresário dela do começo ao fim da vida e que sempre tentou resgatar e que ajudou muito a Whitney Houston, principalmente naquela tentativa de volta que nunca aconteceu. Whitney Houston, uma das vozes mais marcantes, uma das pessoas mais lindas de show, de palco, de tudo, que precisou o tempo inteiro se confirmar e se autoafirmar, até mesmo entre os seus. Whitney Houston, vamos entender essa mulher que morre aos 49 anos em 2012, mas que viveu uma vida de 100 anos. Vamos começar pela família dela. Quando eu fiz lá a live da Taylor Swift, teve gente que falou, mas você quer dizer o quê? Que a Taylor, ela não batalhou? Sim, a Taylor batalhou e batalhou demais para ser do tamanho. Ela continua, porque mais difícil do que chegar lá, que é dificílimo, é conseguir se manter o que ela já está se mantendo. Ela, Beyoncé, Madonna, né? A gente não pode deixar de olhar, é muito complicado você conseguir passar, ainda mais nesse universo onde você pode se perder tão fácil, com falsos amigos, com falsas verdades, com falsas felicidades. A Taylor Swift batalhou e batalhou muito, mas quando eu comparei ela com a Katy Perry, é que a Katy Perry veio por ela, inteira. Querendo ser Katy Perry, ela nunca veio de um caminho anterior, como a Taylor Swift veio como na música country, mainstream que já existia. Ela entra no mainstream para se tornar a Taylor Swift como ela é. A Whitney Houston tem um quê parecido. Se pegar nos anos 80, a gente pode pegar a Madonna é mais velha, que eu acho que
pouco mais velha, deve ser uns 2, 3 anos mais velha que a Whitney Houston, mas era na década de 1980, foi uma coisa interessante, que grandes mulheres apareceram e se reforçaram como peças únicas. Elas não imitavam outras, elas vieram para desenvolver um novo estilo, uma nova forma de ser, uma nova forma de olhar a vida. A Madonna, ela chega como Madonna. Ela nunca foi, ela não veio assim, ela foi brincar de fazer música country, como seria, e virou Madonna. Não, ela sempre chegou como Madonna. A Whitney Houston, nessa comparação, como eu fiz Taylor Swift e Katy Perry, a Whitney Houston, ela seria mais uma Taylor Swift. Ela vem, a Whitney Houston, de uma família já tradicional da música, gospel principalmente. Ela era muito evangélica, o que também foi um problema, não estou dizendo que é um problema ser evangélico, gente. É que o problema é que ela tudo na vida dela, a régua dela, era tudo que estava dentro da igreja. E a gente, às vezes, não está naquele formatinho bonitinho que a igreja quer que tenha, seja ela qual for. Acho que ninguém tá, mas tem gente que consegue se moldar melhor. A Whitney Houston, ela carrega já essa herança de música gospel. A mãe dela, a Cissy Houston, ainda, porque ela está viva, uma grande voz da música gospel, uma mulher que vendeu um monte de disco, na época que se vendia discos, um disco de ouro e tal. Ela era muito respeitada como artista, como intérprete, como cantora. Ninguém nunca duvidou da capacidade vocal dela e principalmente do talento dela de palco. A prima dela, ela tinha 2 primas, inclusive uma história muito triste, que para fazer, eu gosto da Whitney Houston a vida inteira, né? Principalmente o que eu mais gosto é aquele Greatest Hits, que foi lançado acho que em 99, eu vou ver depois as datas aqui, onde ela veio super dançante e as baladas gays estavam super lá em cima. Então era a Whitney Houston, meu filho, a noite inteira, era maravilhoso. Então a gente dancei muito na época que eu saía, porque eu já estou velho e não faço mais isso. Mas tem 2 primas dela, que são a Diane Warwick e a Didi Warwick. Elas são primas também e faziam, acho que, um grupo com a mãe dela, de aquelas coisas de 3 mulheres cantando juntas. Então, o que eu estava falando, que para fazer esse comentário de uma pessoa que eu gosto muito, que é a Whitney Houston, eu vi várias coisas, mas que eu vi duas grandes fontes. Um, que é o documentário Whitney, que está na Globoplay, vou falar um pouco mais para frente das séries. Na série é um documentário só, e o outro, que é o filme de ficção brilhantemente bem feito, que é Whitney, I Wanna Dance With Somebody, que é o nome de uma grande música dela, por isso que eu estou até com essa cor mais... porque ela usou naquele clipe bem anos 80, que eram cores bem berrantes, então eu vim em homenagem a ela, com essa cor mais berrante um pouco aqui. E essas 2 fontes são muito boas. Primeiro porque a ficção, ela é um retrato muito forte da vida que a Whitney Houston teve, e até nas roupas, é fantástico. E o documentário, ele é revelador em muitos momentos. Um deles que eu já vou trazer aqui, é que lá pra frente, a Whitney Houston, ela e o irmão dela, a Whitney Houston tem a mãe, a Cissy Spacek, que é a Cissy Spacek é bom, né? A Cissy Houston, que é a grande diva da casa, até a Whitney Houston acontecer, e ela vozeirão, fazia um monte de turnês. Ela tinha o pai dela, que é o Sr. Houston, que é um homem que praticamente só não abusou sexualmente, acho que da Whitney, porque o resto, tudo, ele abusou. E ela tinha 2 irmãos também. Tem 2 irmãos. Um desses irmãos revela, no documentário da Whitney Houston, que ele e a Whitney depois, lá pra frente, ela também revela isso, mas não falava ainda quem era, eles teriam sido molestados, tanto o irmão quanto a Whitney. Porque a mãe viajava muito para turnês e o pai já era um chupim da mãe também ali, né? Ele tinha lá um empreguinho lá tal, mas ele estava sempre chupinzando um artista, principalmente uma mulher, que no caso é a esposa dele. Vou falar do pai em 2 segundos, mas antes é importante isso. Ele revela que a Didi Warwick, que é uma dessas primas, que é uma grande voz também do universo da música negra americana e também da música gospel, abusava dos 2 quando criança.
Isso me bateu muito forte para todo mundo, porque assim, abuso infantil é uma coisa que se fala muito agora. Em década de 2020, se liberou mais para a gente poder conversar um pouco mais à flor da pele e na sala de casa. Até a época, até a morte da Whitney, não se falava muito disso, que é 2012. E na época então que ela cresceu, menos ainda, né? Que é a década de 1970. Mas isso marcou muito ela. Tanto que o primeiro disco dela, que ela canta aquela I believe children is our future. Essa música é muito em função da que ela acredita que as crianças são o futuro. E ela se via também como futuro, como criança, mesmo abusada e mesmo ali naquele momento, já descobrindo dessabores da vida tão cedo. Então, dentro dessa família tinha a Whitney com esses dois irmãos que passavam por essas revistas com essa prima famosa, principalmente à época. Inclusive, depois a Whitney vai fazer não com a Didi, esqueço o nome dela, gente, meu Deus, com a Dionne Warwick. Ela faz depois uma turnê, eu acho que a Dionne ela não tem problema não, mas a Didi eu acho que ela deu uma boa afastada. Parece que a mãe não só soube disso no documentário, que é de 2019, se eu não me engano, o documentário. Que foi muito afronto, porque a mãe, apesar de ser uma mãe muito nervosinha, muito bravinha, ela era uma mãe que defendia demais os filhos. E todos falam que se a Cissy Houston soubesse disso, a Didi não estaria viva e a Cissy Houston estaria na cadeia cantando. Porque ela teria drafts, essa prima maldita, né? Porque uma pessoa que faz isso com uma criança é uma pessoa maldita. Mas ela vinha dessa casa, ela é de Newark, nos Estados Unidos, que é a capital do estado de New Jersey, que é um estado colado a Nova York. Não, a capital é Trenton. Pode ser uma. Aqui em Newark, onde fica o principal aeroporto de New Jersey. Muitas vezes você pode pegar voos. Antigamente tinha a Continental Airlines que fazia voo São Paulo, você descia em Newark, você não descia em Nova York. Mas ela é dessa cidade, de Newark, é uma cidade super importante dos Estados Unidos, uma cidade que tem problemas, inclusive raciais, que teve grandes batalhas para a igualdade, que acho que ainda isso... Eu não vou estar vivo para se um dia ver essa equidade entre sexos, essa igualdade entre raças, cores, né? Entre condições sexuais. Não sei, acho que eu não vou estar vivo. Espero que um dia o mundo esteja assim. Mas essa cidade, especificamente, em New Jersey, ela travava muito essa guerra racial. E a Whitney Houston cresce nisso. Mas ela cresce, como com os irmãos, numa condição mais classe média. Inclusive, a própria mãe da Whitney queria sair um pouco do gueto, não queria nem que a Whitney namorasse meninos do gueto. Tanto que a Whitney Houston vai estudar em colégio católico. Lembra que eu falei que a família é extremamente religiosa? Ela vai para uma escola católica, um internato católico, onde ela era a única negra que estava ali dentro. E isso deu, inclusive, lá para frente da vida da Whitney, quando ela ficar famosa, vai ser uma coisa que eu acho desnecessário, que é a comunidade negra fala que a Whitney Houston embranqueceu demais, era branca demais para ser alguém que pudesse falar pelos negros. É como tem gente que fala para mim, mas você não pode falar direito dos gays porque você é passável demais. Passável é assim, você passa por hétero. Como assim? Eu sou gay, eu vou brigar sim pelos meus direitos, que são os mesmos que os de todo mundo. E a Whitney Houston, ela vai se chocar muito o tempo inteiro com essa condição de que ela não era tão preta para ser preta e nem tão branca para ser branca. Além de tudo, ela convivia em universos mais brancos. E ela vai crescendo nesse universo mais classe média. A mãe da Whitney Houston é a chefe ali do coral da igreja. A Cissy Houston, que é uma maestrina, uma divindade, como inclusive é mentora, só que mentora dos outros, vai ser pior mentora ainda para a filha. Se males venha bem, a Whitney Houston, quando ela cantava extremamente incrível, ela cantava, inclusive, por conta de como a mãe ensinou ela a entender a letra, a ser uma narradora da música, a se entregar, como ela fala que são 3 partes, né? O ventre, o coração e a mente, e aí você tem que cantar com as 3 juntas. Você não pode cantar só com o coração, não pode cantar só com a mente para chegar lá em cima com a voz e nem só com o ventre para conseguir a melhor respiração. Você tem que usar tudo. Você tem que usar a emoção, a técnica,
o alcance, você tem que ser um artista completo. E a mãe faz isso com a Whitney, só que é na régua curta, né? E é muito duro você, uma criança, ter que viver no momento que é para ser criança, tendo que buscar qualidade de adulto. Então a Whitney começa a cantar muito cedo, 11 anos já tem vídeos de ela cantando no coral. E já, então imagina, desde 11 anos ela estava lá, olha, correndo atrás, tentando encantar a mãe. Porque, além de tudo, não é só que ela queria cantar, ela queria que a mãe se orgulhasse dela. É forte isso, né? O pai da Whitney Houston era um cara muito mais, o filme mostra bem isso, um cara muito mais safadão e tudo mais, um cara íntimo, ilibado. Na vitrine ele é o pai de família perfeito, mas por trás ali no escurinho do cinema, ele é um dos homens mais pula-pula que existem e principalmente um cara que se utiliza demais do poder do homem da casa para ganhar o dinheiro em cima da mulher da casa, que no caso era Cissy até então. Ele, inclusive, o pai da Whitney Houston, andava muito pelos bares que tinham pessoas cantando naquele momento ali, entre 1970 e 1980, para ver se descobria um grande artista para ele pegar e chupinzar esse grande artista. Nada como pegar alguém que está começando, que você fala que você vai conseguir muita coisa, e ele conseguiria, porque afinal de contas, a Cissy Houston, a mulher dele, era Cissy Houston. Ela tinha acesso a gravadoras, a empresários, ela cantava em bons lugares, ela tinha shows permanentes, então ele poderia até encantar algum jovem ou alguma jovem promissora da música, virar o agente dessa pessoa e viver de em cima do talento do outro, sugando. Mas tem umas coisas que a vida faz absurda. Aquela pessoa que ele procurava de bar em bar estava dentro da sala dele, que era a Whitney Houston. A mãe percebe que a filha está crescendo, está ficando madura, artisticamente falando, e está na hora de ela poder sentir o prazer de ser. A mãe, eu acho que nunca imaginou que ela viraria tudo que ela virou, porque a Whitney Houston ficou grande demais, ela ficou gigante demais, pelo talento que ela tinha. Mas a mãe sabia que ela precisava que a filha, então, começasse a alçar voos, e é muito bonito, isso tem. No documentário se fala isso, a Whitney conta, no documentário Whitney, e no filme I Wanna Dance With Somebody, tem também um momento. O Clive, já tinham empresários, eles já estavam falando com alguns empresários para verem a Whitney Houston cantar, porque a própria Cissy sabia que ela era grande, aquilo ia explodir no mundo. Então, empresários iam assistir a Whitney. Tem um momento que o Clive Davis vai até o bar onde ela está cantando, que é um bar, um pub, um lugar que você bebe e a cantora canta. Era uma coisa que existia muito até o final da década de 1980, achava muito legal. E 90 ainda peguei também, até 95 tinha, que eram bares interessantes que você ia e tinha sempre um bom cantor, uma boa cantora começando, né? Ana Carolina foi assim, acho que eu vi ela no Rio de Janeiro, se eu não me engano. Então, assim, hoje você não tem mais muito esses locais, né? Esse bar virou o YouTube. Que bom, pega mais. Mas é muito, muito legal você ver esse ao vivo num ambiente pequeno. Depois a pessoa explode. A Madonna era assim em Nova York. E a Whitney Houston estava assim lá em Newark, fazendo esse show. A Whitney Houston estava fazendo backing vocal para a mãe. A mãe era a estrela. A Whitney Houston era backing vocal, às vezes cantava uma música ou outra. Só que o Clive Davis vai, nesse momento, lá. E a Whitney Houston está ali entrando para ser backing vocal. Quando a Cissy Houston, a mãe, vê o Clive Davis sentado, ela vira para a filha e fala assim, estou com probleminha na garganta. Isso aparece no filme dessa maneira. No documentário, a Whitney Houston conta que a mãe liga para ela e fala, estou com problema na garganta, não vou cantar não, canta aí, gata. E ela fala assim, mas mãe, ela canta. Ela tinha acho que 17 anos. A Houston fica meio assim, vou cantar no lugar, meu Deus, né, que responsabilidade. E o Clive Davis vê essa cena. E ali ele percebe, essa mulher é um escândalo, inclusive financeiro. Ela vai ganhar muito dinheiro. E ela é convidada para fazer parte do Arista, se não me engano, que é a gravadora do Clive Davis. Vai assinar o contrato. Quem que vai assinar o contrato? A mãe e o pai. Você percebe que nesse momento, a Whitney Houston
vai carregar para todo sempre a família. Ela vai ser responsável por pela vida financeira de toda uma família e ela vai ser dilapidada por tudo isso. Em paralelo a tudo isso que eu estou contando, a Whitney Houston um dia conhece, aí tem várias versões, no filme é de um jeito, no documentário é de outro, mas mais importante é que ela conhece a Robin Crawford. Uma gata, bom, é uma gata, mas uma garota, eu falo uma garota gata, uma gata garota. Ela conhece a Robin Crawford em 1979. Para você ter uma ideia, é só em 1983 que ela vai lançar o primeiro disco dela. Então, vamos dizer aí que em 82 ela tenha conhecido o Clive Davis. Não vou ficar olhando o caderno toda hora, porque, gente, o importante não é a data, o importante é a história. Mas nesse momento, em 1979, antes desse dia que ela cantou e tudo mais, ela conhece a Robin Crawford. E a Robin se torna uma grande amiga, uma grande namorada, uma grande amante, uma grande pessoa na vida da Whitney Houston imediatamente. Óbvio que, numa família reta, é um horror ela ser gay. Mas não é um horror a mãe dela estar com um caso com um pastor, o pai tá transando com a secretária no escritório, os dois, o pai e a mãe, quebrarem o pau na frente dos filhos dentro da casa. Não é um horror. Isso não é um horror, porque isso ninguém vê. Agora, uma filha sapatão eu não quero, sabe assim? E isso foi um inferno na vida da Whitney Houston. Pra você ter uma ideia, a Robin Crawford vai ficar com a Whitney até 2000, até o momento que ela não aguenta mais. Que até o problema de drogas e tudo mais vai pegando demais a Whitney Houston. Mas o que acontece? Quando ela conhece a Robin, a mãe, em alguns lugares que eu li também, e também fica meio subentendido, a mãe estaria tendo um caso com o pastor, ela descobre, ela fica muito brava, o pai quebra um pau e ela vê o pai com a namorada, é um inferno. Ela vai morar com a Robin. E vão morar como um casal. É um casal, eles vão morar como um casal. Só que a Whitney continua cantando com a mãe, ela continua tendo uma relação com a mãe, ela não se afasta da mãe, ela apenas vai viver em outra casa, ela já queria uma certa independência. O pai chega a falar para ela uma vez, para as duas, que assim, se elas deixarem o cabelo crescer, usarem saia e aparecerem em fotos com rapazes, o que elas fizerem dentro de casa é o problema delas. Ou seja, faça o que eu faço. Praticamente é isso que ele quer dizer. Na foto, ele vai sair do lado da mãe dela, mas lá dentro eles nem se falam. É a hipocrisia da hipocrisia, é o ruim pelo ruim. Se acostume como eu me acostumei, porque não é possível que você vai conseguir ser mais feliz que eu. Existe também ali uma coisa assim, não me mostra que dá para ser feliz, porque eu não consegui, você não vai. É triste demais um pai fazer isso com uma filha, mas isso vai acontecer. Quando ela assina com o Clive Davis, ela encerra a relação amorosa com a Robin, mas ali eu acho que não é só pela pressão da família, mas também pela pressão da família. Ela é muito nova, muito jovem, ela nasceu em 63, você está falando que em 83 ela tem 20 anos, entendeu? Ela queria experimentar outras coisas. Se ela já estava com a Robin há 4 anos, ela conheceu a mulher lá com 17. Gente, ela quer outra boca para beijar. É digno do ser humano. E ela vai beijar, e beija muito. Whitney Houston beija que é uma maravilha, sai beijando. Homens fotografados e dizem que mulheres também, sem sabermos disso sempre muito. A imprensa, quando ela começa a ficar famosa, já fala, será que a Whitney Houston é gay? E se for, Jesus do céu, é importante a voz dela, é importante não o que ela faz no quarto. Inferno que as pessoas são de quererem botar a vida pessoal de todos à frente do talento, do trabalho, da dignidade, do bem-estar, do ser humano bom. A pessoa tá lá, não tá roubando. O cara é hétero com 5 filhos, tá roubando. Mas ele é hétero com 5 filhos. Isso daí já deu pra mim esse tipo de assunto. Mas era lá em 1983. E a Whitney, inclusive, vai namorar o irmão do Michael Jackson. Ela tá lá. E a Robin fica ao lado da Whitney. Porque ela, inclusive, ela é contratada pela Whitney para virar como uma espécie de diretora criativa dela. E ela foi muito importante na carreira inteira da Whitney Houston. A Whitney gostava de escolher as suas músicas. Ela não escrevia músicas, mas ela gostava de escolher. E ela tinha um dom que era assim. Ela ouvia a música uma vez, ela já cantava a segunda inteira. Ela já pegava o ritmo e já saía cantando. Ela é danada, na toa. Whitney Houston, né, filho? Por isso que é a Whitney Houston. E ela sempre procurava músicas que traduzissem ela naquele momento.
Assim como a Taylor Swift escreveu o diário da vida dela, escreve, porque ela está viva e está escrevendo, através das músicas, ela canta aquilo que ela vive. É uma autobiografia eterna dela. A Taylor Swift, inclusive, faz isso por isso, porque ela expõe a vida dela na letra e dá espelhamento para os outros. A Katy Perry também faz muito isso. A Madonna, ela faz como uma forma até mais de explosão de sentimentos para todos, né? De liberdade para todo mundo. Então, os artistas são muito interessantes nisso. E a Whitney Houston, ela escolhia as músicas. Se você pega a discografia dela, você vai entendendo em que momento que ela está, inclusive, e o que ela está. Tanto que quando ela lança I Wanna Dance With Somebody, nada mais que ela está falando assim, eu quero encontrar alguém legal para eu dançar com ela, alguém que goste de mim, como eu gosto dela, alguém que... A letra é muito fofa nesse sentido, é nada mais o que ela quer, é poder ser feliz, que seja em uma noite numa danceteria. Isso é muito interessante, porque ela era muito nova também. I Wanna Dance With Somebody é o segundo disco dela, o segundo ou terceiro, mas eles foram discos muito próximos. Ela lançou poucos discos. O primeiro disco dela, ela lança em 85, o segundo em 1987, o terceiro em 1990. Aí o quarto vai para 1998. Você vê aqui já um gap entre 1990 e 1998, que é quando ela casa com Bob Brown, que eu vou entrar com ele agora. Quando ela está nessa coisa de quero ser livre, quero ser feliz, ela tem um pai e uma mãe, os irmãos, a tia, todo mundo ali falando, vai ser feliz porcaria nenhuma, minha filha, vem aqui me dar dinheiro, vai lá cantar e cantar pra gente. O pai vira, porque você tem o Clive Davis, que é o produtor musical dela, o cara que lança os discos. Aí ela tem um grande empresário dela, ninguém mais, ninguém menos que o pai, que faz inclusive uma empresa e que vai falir uma mulher que vendeu 400 milhões de discos. Ele vai conseguir falir essa mulher, esse pai, porque ele roubava a própria filha. Basicamente é isso. Ai, Deus do céu. Gente, assim, não trabalhar com família, tem que ter certeza que a pessoa tem função para trabalhar com você. Não põe uma pessoa, amigo, família, qualquer pessoa. Tem que ter função e tem que ter porquê. Não pode botar a pessoa para trabalhar porque você está... sabe o que é? Gostando do meu primo, ele está precisando tanto de uma ajuda. Então põe um dinheiro na conta dele. Dá um abraço, leva ele para a praia, manda uma caixa de vinho, vai dançar com ele à noite. Mas não dá um emprego, vai te infernizar, vai destruir a sua vida e a sua relação com ele, entendeu? A pessoa tem que ter função. E no caso, o pai dela não tinha função nenhuma, a não ser de ser o grande mestre financeiro do mal na vida dela. E se utilizar, inclusive, do talento dessa mulher para matar a voz dela. A gente vai chegar lá. Quem mata a voz da Whitney é o pai, praticamente. Mas ela vai nessa toada dessas músicas e vai chegando e tudo mais. E ela vai estourando, ela vai vendendo muito, aparece na televisão pela primeira vez em 1983, mas ela vira uma grande voz, uma grande cara. Ela é deslumbrantemente linda. Ela já tinha sido modelo. A modelo, em 1970... não é Gisele Bündchen hoje em dia, ela era uma modelo, assim, era modelo, ela não era uma supermodel e não era modelo, tirou 3 fotos para vender 2 camisetas, deve ter sido isso. Mas ela era muito bonita, o sorriso dela era muito deslumbrante, a risada dela era encantadora, ela tinha tudo o que você precisava para ser uma super celebridade, principalmente voz. Sabia cantar, e sabia fazer show, e gostava de fazer isso. Só que ela estava cercada de pessoas erradas. A única pessoa boa ao lado dela era a Robin Crawford. Essa que um dia foi sua namorada e passou a ser sua amiga, sua confidente, a pessoa que mais batalhava para ela ser feliz e uma grande diretora criativa. Ela tinha esse talento também de sacar o figurino que ela ia usar nos clipes, nos videoclipes. Ela ajudava a ouvir as músicas. Então ela tinha... uma adoração à artista também, uma preocupação como aquele produto no qual ela trabalhava dá certo. Então ela foi, se ela só tivesse a Robin Crawford, a Whitney estava viva até hoje, feliz, sem se bobear, já tinha conseguido se livrar das drogas, porque as drogas não vêm com o Bob, as drogas vêm antes. Nesse período que ela está ali, que já pegou um irmão do Michael Jackson, ela ficou muito amiga do Michael Jackson, amiga de verdade, de se frequentarem, de se ligarem, de se procurarem, isso achei muito legal, acho muito legal isso. Mas ela vai num evento, de um evento de entrega de música negra, e ela é vaiada.
Porque falam que ela não representa os negros, porque ela é branca demais. Ela é pop demais, sabe? Ela é gente demais que vê ela, que compra disco. Ela vende disco demais. Ela não nos representa porque ela não está falando a nossa voz. Isso tudo é discutível, eu vou deixar com a comunidade negra discutir. A única coisa que eu digo é, eu amo a Whitney Houston pelo talento da voz que ela tem. Se ela cantar o que ela quiser cantar, eu vou ouvir. Agora, desmerecer dela e tirar dela o mérito da cor dela e da batalha que ela tem por ser negra também, porque em 1980 ela vem de uma família tradicional de música gospel. Estourar como uma diva pop como ela, só Michael Jackson, nem Janet Jackson conseguiu fazer isso, que já era irmã do Michael Jackson. Então, destituir dela essa batalha de falar com todos, de fazer show com centenas de milhares de pessoas te vendo, paralisar os Estados Unidos quando ela canta o hino nacional no Super Bowl, é você desmerecer ela como artista. Isso eu acho muito... Eu acho até que é muita coisa com inveja. Mas eu acho que tem um quê aí a se conversar e a gente entender essa história da Whitney Houston para não repetir esse tipo de coisa hoje. Mas nesse evento especificamente de premiação, que ela foi vaiada e ela ficou arrasada, inclusive quem está sentada na frente dela é o Bob Brown, que é um cara mais do gueto, como a mãe não queria, que também é de Newark e tudo mais. E ele tem um jeitão que você olha e fala assim, esse cara é do mal, porque ele tem um biotipo, um jeitão de falar, um jeitão de dançar, que você já caracteriza ele, drogadão, sabe? Que as pessoas fazem isso. E isso pegou muito no Bob Brown, porque inclusive a Whitney Houston ela vai morrer lá na frente por conta de drogas. Mas, inclusive, é revelado pelo um dos dois irmãos, acho que esse irmão mais velho também, tem um irmão da Whitney Houston, que estava jogador de basquete, tem algum problema que ele deu, ele não conseguia mais jogar, aí ele vira backing vocal dela. Você percebe? O cara não tem nada para fazer, vem aqui, fica aqui atrás cantando com a tua irmã, eu te dou um dinheirinho. O pai da Whitney Houston dava mesadas para os filhos, para os homens, porque são homens, com o dinheiro que ela ganhava, sabe? E os dois nem trabalhavam com ela, ainda, vão trabalhar depois. Mas o irmão dela conta depois que quem apresenta as drogas para Whitney é ele, não Bob Brown. Claro que depois ele dá uma reorganizada. Ele fala, não, eu apresentei tipo maconha, eu apresentei drogas pesadas, não. Mas eu apresentei maconha, bebida, talvez uma cocaína, sabe assim? É uma coisa... Então assim, o Bob Brown, em algumas entrevistas, ele está bem mais velho hoje, está um senhorzão já, né? Ele perdeu ex-mulher, perdeu filha, ele perdeu muita coisa na vida para ele poder se até olhar e falar, meu Deus, serei o próximo, porque a vida da Whitney Houston é uma tragédia que não acaba nunca. O Bob Brown, ele chega a falar muitas vezes que foi a Whitney Houston que apresentou para ele muitas drogas. Ele fala, porque é o seguinte, quando ela conhece ele nesse show, eles começam a ter um romance, sendo que o Bob Brown era casado. Ou seja, olha ela imitando a mãe e o pai. Gente, não estou falando que não pode, estou falando que é só uma questão de... Olha como as pessoas imitam aquelas com quem a gente aprende. Durante 4 anos, a Whitney Houston e o Bob Brown, eles tiveram uma relação escondida. Meio escondida. Eu tinha a sensação de que ele já era desde o começo os dois, mas depois eu descobri que não. É que a minha memória me falhou. Acho que as fotos que depois eu vi ela com ele, que eu nunca curti ele como marido dela, assim, sabe? Eu achava que era ele o único culpado pela morte dela. Então eu peguei um ranço com ele. Mas hoje, pesquisando para estar aqui contando para vocês, pode ser que a Whitney e ele tenham tido uma relação tóxica de 2 mãos, de 2 vias. E aí já não importa mais quem apresentou para quem. Sendo que você tem alguns outros elementos. A Whitney Houston, em 1992, parece que descobrem que ela estava tendo esse caso, tem um escândalo qualquer, ele se separa para ficar com a Whitney Houston, 4 anos depois. Em 92, ela vai fazer o guarda-costas com Kevin Costner, que na época... Gente, vocês não sabem o que era quem? Só quem viveu décadas de 1980 e 1990 para saber o que foi Kevin Costner. Você junta todos os grandes astros hoje, não dá ele o poder que ele tinha, o tamanho que ele era. O cara, um dia eu conto a história dele, ele cai muito num filme que custou milhões, daquele Water, não sei das quantas.
uma porcaria de filme, e ali ele caiu, porque ele fez Coração Valente, Coração Valente é do Mel Gibson, errei. Ele fez outros grandes filmes ali e ele era muito grande. Ela foi convidada, ela queria fazer filme. E ela foi convidada e escolhida pelo Kevin Costner para ser o par romântico do Kevin Costner no filme O Guarda-Costas. E muito mais do que isso, ser a personagem principal de um longa-metragem. Uma mulher negra. Em 1992. Ah, Beto, mas sabe o que é? Não sei o que é. O que eu sei é que ela é uma mulher negra, uma grande cantora. Ela era uma grande cantora, uma artista, mas ela não era uma Madonna. A Madonna já era Madonna. Ela era a Whitney Houston. Whitney Houston chegava, a gente ouvia. Mas ela vira, como falam no documentário, ela vai para a estratosfera das celebridades com o filme Guarda-Costas. I Will Always Love You. Quem nunca cantou um pouquinho num karaokê e tentou chegar naquele agudo que nem a Whitney Houston mais chegou. Então, ela explode. Todo mundo. É a música que. Parece que a única música que tocou quase em todos os países do mundo. Ela vai para um nível absurdo. Ela vai para Rolling Stones, ela vira Beatles. Ela já estava quebrando muitos recordes lá atrás, de muitas músicas em sequência em primeiro lugar. Ela estava, mas ela ainda estava galgando o começo. Se você olhar, 90, ela começa, o primeiro disco dela, de 1983, o filme é em 1992. Ela estava há somente 9 anos como uma artista. Quando ela explode, ela casa com o Bob Brown. E o Bob Brown pode até um negócio de droga, mas que ele tinha uma questão machista, ele tinha, e deve ter. Ele ficava muito incomodado de a Whitney Houston ser muito maior que ele. Aí, né? Por isso a gente tem que casar, gente. Ou conviver com pessoas que são foguetes nas nossas vidas, não com âncoras. E o Bob Brown começa a ser uma âncora na vida da Whitney Houston, em todos os sentidos. Por exemplo, tem uma hora que chamam ele de Mr. Houston, Sr. Houston. Ele fala Sr. Brown. Ela é Sra. Brown. Não, ela é Whitney Houston, amor da minha existência. Tá? Ela é maior que você. E sempre será. Porque, além de tudo, ela consegue conversar com todas as tribos. Ele só conseguia conversar com a tribo dele. No caso, ele faz muita birra com ela, muita coisa chata com ela. E ela chega a abrir, inclusive, uma empresa para continuar fazendo filme, que ao invés de ela chamar Houston Town, né, que é Houston Town Productions, ela chama Brown Town Productions. É uma coisa assim, ela põe o sobrenome do marido para ver se ele não se sente inferiorizado a ela. Não adianta, bicho. O cara que é assim, ele sempre será. E ali começa, em 92, quando ela casa com ele, um fator decisivo que vai culminar o resto da vida dela toda. Esse homem vai ser sempre um inferno com ela. Não que ela não tenha sido um inferno com ele, não. Foi também, é o que eu falei. A relação dos dois tem uma toxicidade mútua. É o mal, é o ruim com o péssimo, é o péssimo com o ruim, sabe assim? Ninguém ali é tão bom assim. Ninguém vai salvar ninguém. Só que os dois juntos, eles só se afundam cada vez mais. Uma grande celebridade como a Whitney Houston, ela fala, eu quero um negócio, ela vai ter sempre. Ela, inclusive, conta numa entrevista que ela deu para a Oprah lá na frente, que ela conseguia drogas direto, onde ela estivesse, porque ela tinha um dealer que viajava só para levar drogas para ela e se passava por fã dela. Ela sempre passava na entrada, pegava ele para dar um autógrafo, era caneta. Na caneta que tinha as drogas. Isso aparece no filme e é verdade. Porque é fácil para uma grande celebridade conseguir isso. O irmão dela conta também, no documentário Whitney, que ele conseguiu drogas para Whitney até no Japão, que é um lugar que parece que é muito complicado de você conseguir. Eu não compro droga, eu não sei. Então ele fala, ele mostra assim, até no Japão eu consegui drogas para minha irmã. Porque ela e o Bob Brown começam a ter a droga como fonte de união entre eles. Até no meio disso, ela casa em 92, nasce a Bob Cristina, que é a filha dela, em 1993, um adendo, 1994, e Whitney Houston também pela primeira e única vez para o Brasil. Ela vem, a gente tinha um evento chamado Hollywood Rock, Hollywood era uma marca de cigarro, e você tinha várias coisas, tinha Carlton Dance, tinha Free Jazz Festival, era uma época que cigarro podia patrocinar movimentos culturais. E era um grande evento musical. Olha,
bobear, batia pau a pau com o Rock in Rio, com menos atrações, mas um evento muito mais estruturado, com grandes atrações. O Hollywood Rock, ele não fazia 7 dias com um monte de gente, ele fazia um dia. Era assim, quando o Rolling Stones veio pela primeira vez no Brasil, o Whitney Houston veio pela primeira vez no Brasil, tem um monte. Todo monte era o Hollywood Rock que trouxe. E era um grande evento esperado. Infelizmente eu não fui, porque eu estava trabalhando. Não fui. Não vi o Whitney pessoalmente. Bom, também a gente ia ver bem de longe, mas ia estar lá. A gente ia ter o mesmo compromisso naquele dia. Não vi. Então ela veio em 94. E a Whitney e o Bob Brown se utilizam então da droga como uma cola entre eles. Só que é uma cola muito perigosa e muito cruel e muito ruim, porque é uma cola que você tem que estar o tempo inteiro aumentando a dose. Então você está aqui, de repente você está aqui, a cola vai aumentando, daqui a pouco a relação está aqui, isso tudo aqui é droga. E não vai, você vai precisando aumentar. E aquilo começou a entrar numa fase destrutiva. A Whitney Houston, nesse período, ela começa a ficar uma celebridade junkie demais, que não combinava com ela, principalmente para quem a seguia desde o início, e deixava fisicamente e na cara dela o que ela estava passando. Ela e o Bob Brown apareciam às vezes numas festas, pareciam dois idiotas falando. Era uma coisa que eu mesmo começo a falar que não quero mais ser amiguinho dela. É chata. Eu amo a Whitney Houston. E ela começa, tanto que é isso que eu estou te falando, ó, vamos pegar aqui de novo a listinha dos filmes dela, coisa louca, dos filmes não, dos CDs. Pra você ter uma ideia, ela lançou 6 álbuns de inéditas. A primeiro foi em 85, como eu falei, 85, o outro em 87, ela assina em 83 e lança o disco em 85. Então 85, 87, depois o terceiro álbum em 1990, estava vindo aí de 2 em 2 anos, quase, aí o quarto álbum em 1998. Aqui você já viu esse pulo, que são 8 anos onde ela já estava totalmente doida. Inclusive ela chega a assinar um contrato de 100 milhões de dólares para lançar uns discos. Eles gastam uma fortuna, não gravam música nenhuma. O pai dela só torrando a grana dela. Ela torrando também, né? Ela não estava torrando dinheiro, mas ela é dela, ela pode torrar o que ela quiser. Agora os outros podem torrar o dinheiro dela. E ela vai nessa... Daí ela lança o próximo CD, o próximo disco dela só em 2002 e o último disco dela em 2009. Então você vê que ela vai numa produção boa e depois ela começa a ficar morosa, né? Tem aí discos de trilha sonora, o próprio Bodyguard ela lança em 92 como um disco de trilha sonora, né? Não um disco dela, ela fez a trilha sonora do filme. Ela tem mais acho que uns 2, ela tem um álbum também de Natal, em 2003? 2003 lança um álbum de Natal, tipo aquele da Simone que todo Natal chega e... Natal, Ano Novo também, ninguém aguenta. Eu sou aquela meme da mulher que chega e pega o disco e quebra, sabe? Eu falo, não consigo. Então, ela também lança, porque todo ano tem sempre um artista lançando, blá, blá. Ela faz um filme com a Mariah Carey, uma música com a Mariah Carey para o Príncipe do Egito, que foi detonada, mas ganhou o Oscar de melhor canção original. Ela ainda se mantinha, mas ela não estava mais fazendo tanta coisa. O pai exige que ela fique caceteando nos shows, turnês internacionais e mundiais, porque ele precisa de dinheiro. Isso vai destruindo a voz dela. Tem muito cigarro, ela acabou tendo um calo na corda vocal por causa de cigarro, ela muita droga, não dorme, não come, não faz nada. Ela, inclusive, tem um momento dela ali, que é muito triste, eu me lembro na capa, ela andando com um casaco de pele, um pijamão, que ela muda muito de casa e muito de cidade, né? Toda hora ela está em algum lugar. E ela naquelas mansões, assim, aliás, de mau gosto as casas dela por dentro, que eu não entendo. Não sabe decorar, contrato de decorador bom. As casas eram até boas por fora, mas por dentro, nada. Então, ela estava andando só com um casacão de pele, um pijamão, andando meio assim, toda cara de craqueira. Um horror. Ela foi internada várias vezes. Inclusive, uma coisa muito triste, que acho que um motorista lança um livro ou qualquer coisa assim, ou faz documentário, contando que ai, que horror fazer isso. A Whitney Houston e o Bob Brown usavam droga, brigavam e se estapeavam na frente da filha, da Bob Cristina. Como é que você vai crescer assim, né, gente? A Cristina a gente vai falar daqui a pouquinho também, que é uma tragédia mais à parte. Mas é muito triste você imaginar o caos onde elas estavam. E a Whitney Houston ia e voltava para a igreja como uma forma de salvação, uma tábua de salvação. Eu acho religião legal, mas tem que ter terapia, tem que ter vontade, tem que ter muita coisa. E é muito difícil você conseguir sair.
Mas o pai forçando ela a fazer inúmeros shows. O Bob Brown traindo ela o tempo inteiro. Depois ele veio falar até que eles tinham uma relação aberta, que ela tinha outros namorados e namoradas, e ele tinha outras namoradas. Que ela sabia, ele sabia. Ele falou, eu nunca traí ninguém, nem ela me traiu. Isso era uma relação que nós tínhamos combinado que poderíamos fazer o que quisesse. Em toda vez que aparece coisas da Whitney Houston, inclusive isso no filme, parece muito que o Bob Brown que trai a Whitney. A Whitney nunca traiu ninguém. Eu sempre achei aquilo um pouquinho esquisito. E eu até entendo, eu não tenho que concordar com nada, mas o que ele fala pode realmente ser real. Não teria essa cara de que ele era um sacana com ela, traía ela. Ele era um super machista que detonou com ela, que dava muita droga para ela também, porque ela dava para ele. E ele briga, ele faz a Robin Crawford ser mandada embora no ano 2000, porque a Robin tenta salvar a Whitney várias vezes, ela salva a Whitney várias vezes, mas chegou um momento que ela falou, então, tá bom, então eu vou embora. E nunca mais soubemos de Robin Crawford. Ela lança um livro depois, contando que ela e a Whitney realmente foram namoradas, mas que elas foram, de fato, grandes amigas, e que ela conta a versão dela, inclusive, pelo Bob Brown e tal. No documentário Whitney ela não aparece, e é uma coisa meio feia que o irmão da Whitney fala assim, o que você quer saber dessa mulher? Essa mulher é uma idiota, ela só usou a Whitney. Ah, desculpa, vida do meu coração. A Whitney foi usada, foi por todo mundo, né? Não vamos com esse papo que a Robin usava, não. A Robin, inclusive, ela era uma contratada. Ela não era família, né? Ela não teria pensão vitalícia, se é que você me entende. Então, no caso, a Robin vai sair da vida da Whitney por conta de tudo isso que começa a degringolar demais. E todo mundo, e ela sai em capa de revista, sai nisso, sai naquilo. E tem um momento que até está no documentário, que é meio que uma volta da Whitney Houston, um desses novos discos. E ela foi fazer um show. Gente, mas ela tá assim, a cara de um craqueiro. Parece que pegaram um craqueiro aqui no centro de São Paulo, botaram um vestido e falou, canta. Parece que foi assim. E ela vai dar uma entrevista para uma super jornalista, Diane, não sei quantos. E essa jornalista, assim, é uma aula de como fazer uma entrevista. Essa mulher, ela pergunta para Whitney, né? Mas você está se drogando? Ela pega a foto e fala assim, mas o que é isso? Que anorexia é essa? Porque ela começou a entrar em anorexia alcoólica. E a Whitney fala que ela está se drogando, tomando pílula. Isso foi péssimo para a carreira dela, né? Terrível, principalmente naquele momento. E é muito queda, muita volta, muita queda, muita volta. Os shows começam a ficar piores, porque ela começa a ficar sem voz, até que em 2006 ela consegue, em 2006 ela vai para uma clínica de reabilitação, fica bastante tempo e ela volta e se separa do Bob Brown, como se o Bob Brown fosse o único problema da vida dela. Ele era um problema na vida dela, mas o problema na vida dela era todo o entorno, inclusive o seu papai querido, que vai resolver processar a filha. Quando ela se separa do marido e tudo mais, a Whitney Houston percebe que ela precisa ter domínio sobre suas coisas, porque ela descobre que ela está praticamente falida. Uma mulher que ganhou tantos milhões de dólares, que teve jatinho, mansões, tudo ao seu redor, ela não tinha mais nada. Ela está falida, está quebrada, imagina. Quem quebrou? Papai. Ela vai e destitui o pai dela de empresário. Ah, ele fala, de jeito nenhum. Ele até estava já bem doente. Ele processa a Whitney Houston, a filha, falando que ela tem que pagar para ele 100 milhões de dólares pelo trabalho dele. Olha, ódio. Isso já morreu. Ele morreu antes dele do que eu. Foi. Não sei nem como foi esse processo, porque ele morreu, acho que a família deve ter arquivado e acabou, porque a Whitney Houston precisava continuar sustentando o resto das pessoas. A Whitney Houston começa um trabalho de tentar voltar para o showbiz. E o Clive Davis sempre com ela, sempre junto com ela, sempre ajudando. Ele internou ela algumas vezes também. Ela tinha uma rede de proteção de pessoas que gostavam dela, mas era uma rede muito curta. A rede maior, que era a rede que usava mais ela abafava demais. A própria mãe tentou ajudar a Whitney Houston. E ela começa a ter, inclusive, problemas muito sérios com a Bob Christina, com a filha dela. Tem relatos muito terríveis que a Bob Christina teria tentado esfaquear a Whitney Houston. Depois, porque a Whitney Houston falou, você não vai sair hoje, ela falou, sim, foi lá, pegou uma faca, vou te matar.
Ela não mata, depois ela vai no quarto, tenta se cortar inteira. Ela tentou suicídio algumas vezes, ela começou a usar drogas e a beber, imitando papai e mamãe muito cedo. Então, a própria Bob Cristina, que ela estava tentando se salvar e tentando ajudar a mãe, mas vamos lá, a menina não tinha nem 15, 16 anos, né? Quem tem que cuidar é a mãe. E ela não tinha. A Bob Cristina chegou a morar com a avó, ela chegou a uma série de coisas. E, inclusive, até já adiantando, tem um garoto que parece que vira meio que filho da... Filho assim, não é filho. Assim, ela ajudou a criar um garoto lá, que... Vou pegar o nome dele, pegar o nome do moço aqui. Que ele é o Nick Gordon. É um cara que era bem próximo ali da casa e ele começa a namorar com a Bob Cristina, que vai culminar lá na frente de tudo que vai acontecer. Mas, nesse momento, ela está tentando, a Whitney, resgatar resgatar o seu talento, ela está sem voz. Gente, ela vai para a Dinamarca abrir uma turnê de volta de Whitney. No documentário tem essa cena. Ela cantando I Will Always Love You. Parece uma pessoa bêbada que entrou num bar e falou, eu vou cantar no karaokê igual a Whitney Houston. Só que sabe aquela coisa horrorosa? Que você fala, para menina. É ela em cima de um palco. As pessoas vão embora e vão pedir o dinheiro de volta. Ai, meu Deus, que tristeza. Ai, como eu queria ter sido amigo da Whitney Houston. Ela vem cá que eu vou resolver tua vida. Parem, menina. Dá essa maconha aqui. Joga a cocaína no banheiro. Dá descarga. Vai dormir. Tem que dormir. Agora tá aqui. Come esse arroz, feijão e bife à milanesa. Vai comer sim. Precisa pôr proteína, precisa pôr energia, caloria nesse corpo. Ela precisava de alguém que mandasse nela pro bem dela. Só que ali você tinha as pessoas que poderiam ajudar ela, não conseguiam mandar nela. O Clive Davis mandava. A mãe, ela tentou, um dia ela foi lá, filha, ela fala, se você chegar aqui de novo, eu nunca mais te dou um centavo, sai da minha vida. Ela ficava com medo. Então, bom, e a filha é filha, né? Filha não é mãe, ela era uma adolescente pedindo socorro. Uma menina que chega com uma faca para tentar matar uma mãe, tá pedindo socorro, tá pedindo um abraço, tá pedindo um beijo, tá pedindo assim, filhinha, eu te amo, mamãe vai cuidar de você. Ela não teve pai, não teve mãe, essa menina. E ela vai nessa toada tentando fazer a volta dela. Ela teve o apoio também da Oprah Winfrey demais. A Oprah foi super amiga dela, teve todo o espaço para ela voltar sempre. O Michael Jackson, ela fez um show de tributo de 30 anos para ele, ela já não estava legal. Todo mundo olhava e falava assim, que menina estranha. As pessoas que podiam tentavam, mas daí dependia de outras coisas, né? Dependia de outros momentos, outros movimentos. Tem quem diga até que ela já estava até desistindo de ser cantora para ser só atriz, e ela era muito boa atriz, isso ela realmente era mesmo. Ela estava até muito animada, ela tinha feito um filme, acho que para televisão, ela tinha feito Cinderela para televisão, que legal, foi um dos maiores sucessos de um telefilme, que nos Estados Unidos é muito comum você ter telefilme. É uma coisa, não é é uma coisa que concorre a Emmy e tudo mais. E ela fez o Cinderela em 1997. Foi o recorde da ABC, por 60 milhões de pessoas assistiram. Foi bem legal. Eu lembro que passou, eu acho que estava em algum stream. Eu assisti isso lá atrás. Pode ter visto em DVD. Tipo Blockbuster, que você pega. Assim, já era bonitinho. Fofinho. Mas era bem telefilme. Era bem filme para a televisão. Então só que em 97. Eu já estou chegando em 2000, já estou chegando perto da morte dela. Ela tentando voltar. Só que ela tem uma coisa real. A voz dela foi. I Look to You, que é o último disco dela, é uma tristeza aquele disco. Eu comprei na época. Comprei e falei, ai gente, essa mulher acabou, né? Não era pra morrer. Eu tinha esperança de que ela fosse voltar, porque eu gosto da Whitney. Fiquei triste quando ela morreu. E ela não vai rolar. Eu tava só tentando ver I Look to You, né? Que é aquela música I Look to You. Uma música chata, além de tudo. Ela tem uma voz ruim. Você fala, ai, nossa, claro. Minha mãe de Deus. E ela vai para... Só que o Clive Davis estava tentando, ela estava querendo fazer um outro filme, ela estava mais animada. Ela e a filha tinham voltado uma conexão melhor, parece que a própria Bob Cristina tinha parado um pouco com drogas. E elas vão para o Grammy. Ela foi a pessoa mais aguardada naquele momento do Grammy. Porque, para você ter uma ideia, eu até marquei os números que é mais fácil, que eu não vou guardar isso na minha cabeça. Ela tem um total, a Whitney Houston, de 415 prêmios até 2013, ela morre em 2012.
415 prêmios, ela tem 2 Emmys, 7 Grammys, 16 Billboards, 22 American Music Awards, ela tem prêmio, assim, que... sabe assim, Michael Jackson, Madonna, assim, ela é uma grande superstar. A maior superstar, uma das top 3, top 5 das superstars. Então ela tava, as pessoas queriam ir, todo mundo queria a Whitney Houston de volta. E ela vai pro Beverly Hills, lá, é do Hilton, de Beverly Hills, lá em Los Angeles, em Beverly Hills, em Los Angeles. E ela chega, foi uma coisa, assim, Whitney Houston chegou, tá, blá, blá. E ela ainda vai naquela noite, ela chega, uma das últimas cenas que tem dela, chegando numa festa de 2 cantoras jovens, sei lá, e ela sobe ao palco e ela canta, meu Deus do céu, não faz isso. A gente não tá mais bem, a gente põe playback, é uma coisa que não rola, a vida às vezes pede playback. E então foi triste ver aquilo, só que também a gente só foi ver essas cenas, porque no dia, ela foi, sei lá, a última vez que ela apareceu assim foi, quer ver, ela morre em 11 de fevereiro, isso foi dia 9, 10 de fevereiro. No dia 11 de fevereiro de 2012, ela está no hotel, é muito triste, tem no documentário a mulher que estava com ela, assistente dela que estava com ela, e ela pede para ela comprar um cupcake. Quando a amiga volta, ela está já, o Whitney Houston, boiando na banheira. A banheira é muito pequena, Se ela quis se matar... assim, a gente pode falar o seguinte, ela teve vários momentos da vida dela que teriam sido piores e que teriam sido mais decisivos para ela tomar esse fim. Aquele era um movimento de volta. Ela estava com 49 anos, ela ia fazer 50 anos no ano seguinte. Ela teria muitas comemorações, aniversário de 40 anos, 50 anos e tal. Ela tinha uma vontade enorme de dar certo. Ela queria se reconectar à filha. Ela já estava namorando com um cara que parece que também já estava cheio de problema, né? Ai, meu Deus, para. Gente, quem tem relação tóxica tem que fazer terapia para parar de ser encaixe entre relação tóxica. Não consegue? Não namora. E ela estava já com um cara que era bem mais velho que ela, e uma confusão. Já estava confusa também. Mas ela estava num desejo. Eu acho que ela pode ter... Porque todo mundo achava que ela não estava se drogando mais. Porque ela tinha acabado de sair de uma reabilitação. Só que ela estava enganando todo mundo. Ela estava usando tudo que era droga mesmo, escondida. E ela deve ter o seguinte, ela falou para essa moça ir comprar um cupcake, para ela correr e dar uma cheirada. Ela estava, né, com remédios, comprimidos, porque nos Estados Unidos tem esses comprimidos que eu não entendo. Não tem Novalgina, mas você tem uns comprimidos que te deixam drogado, que você cheira. É uma coisa que eu não entendo isso. Os Estados Unidos é uma coisa realmente, é uma cultura a ser estudada por que 70 séculos, porque eu acho muito doido, tem umas coisas. Então, assim, ela usou uns comprimidos, eu acho que ela tomou rápido para conseguir despistar a moça. Só que aquilo pode ter dado uma batida, assim, água quente, sabe? Você tá mais mole, aquilo deu sono e é um comprimido que talvez ela tivesse exagerado na dose, não porque ela quisesse morrer, mas para ela entrar no barato mais rápido. Só que se ela tivesse uma cama, ela ia dormir. Só que ela estava numa banheira. Em meia hora que a mulher desceu e subiu, em meia hora a pessoa morre em 2 minutos, né? Numa banheira. E eu acho que aquilo, ela foi escorregando. A banheira é muito grande. A Whitney Houston não era uma pessoa pequena, é uma banheira pequena, não é uma banheira gigante. Mas, sei lá, aquela coisa que você encolhe a perna e você vai deslizando e cai. Quando a mulher chegou, ela conta que ela estava, inclusive, de bruços já na banheira. Ela já tinha até virado. E aí a gente descobre que Whitney Houston, uma das maiores vozes que o mundo já viu, e quem teve prazer de esperar o próximo disco dela, como eu tive, era sempre ansioso você esperar o próximo, sabe? Putz, vem vindo o próximo. O que vem vir agora? O que vai vir agora? O que eu vou dançar com ela depois? Isso não vai ter mais. E não adianta inteligência artificial. Gente, é o seguinte, você tá coisa aí, a inteligência artificial vai fazer uma música que a Whitney Houston faria. Não vai fazer, porque a Whitney Houston tá aqui. Para. Vamos parar. Nenhuma inteligência artificial é maior que um ser humano. Mas dá para fazer igual. Tá, eu não vou ouvir, porque não é Whitney Houston. Não quero. Então, ela deixou esse eterno... todo mundo que gostava dela, como eu gostava e gosto, sempre esperou o retorno dela. A gente torcia para ela. Eu olhava o Bob Brown como culpado de tudo, falava, a culpa é tua, você que sou essa mulher, agora essa mulher não tem mais você, agora ela vai ficar ótima. E você vê que não é bem isso. Ela já tinha separado dele já fazia 6 anos.
E ela não continuava ótima, ela não estava ótima. E aí a gente vê o enterro da Whitney e mal podia imaginar que essa tragédia ainda teria um epílogo. A Whitney morre no dia 11 de fevereiro de 2012. Tristeza, angústia, tal, não sei o que lá. 3 anos depois, dia 31 de janeiro, ela morreu, a Whitney, dia 11 de fevereiro. Quando próximo a fazer 3 anos de morte da Whitney Houston, a Bobbi Kristina, a filha dela, foi encontrada numa banheira, também afogada, a lá a mãe, mas de uma maneira um pouco diferente. Tanto que esse Nick Gordon aqui, que era o namorado da Bobbi Kristina e que era um cara que ela tinha conhecido dentro da casa da mãe, porque esse menino foi meio que criado assim, ela lá não fui a fundo para ver quem é esse Nick Gordon. O importante é que ele era meio que um irmão de criação dela. Então ela tinha uma proximidade desde sempre. Esse Nick Gordon, que era bem mais velho que ela, teria dado para Bobbi Kristina uma bebida qualquer, cheia de drogas e remédios, e ela deu uma coisa. E ele pôs a cabeça dela na banheira para dar uma resfriada, ela morre afogada. Acho essa história meio esquisita. Ele foi condenado, inclusive, a pagar, inclusive, 36 milhões de dólares para a família da Bobbi Kristina. Pagamento esse que não vai acontecer porque, em 2020, quem morre é o Nick Gordon. Ninguém sabe como. Então você vê que a Whitney morre, a Bobbi Kristina morre e esse Nick Gordon morre também, que era das relações dela, de alguma maneira. O Bob Brown, no documentário, ele aparece. E ele parece que ele está bem, ele virou um senhorzão. Sabe? Tem que estar com cara de saúde. Talvez ele tenha conseguido se salvar. Como diz o Dr. Guido Palomba, nas relações tóxicas, nas loucuras a dois da vida, quando você se desconecta de quem é a mente da loucura, quem não é a mente, ele consegue se refazer mais rápido. Se você olhar a vida do Bob Brown e da Whitney Houston, você diria que a mente da destruição era mais da Whitney, porque ele se resgatou, ela não. A Whitney nunca se resgatou. Ela tentou mostrar pra gente, a gente torceu, eu vi a entrevista da Oprah, eu me emocionei, eu aplaudi, eu falei, vai voltar, vamos ter esse disco novo. Todo mundo, que Bob Brown foi embora, esse homem desgraçado. Só que você olha a realidade diferente. Então, a gente sempre esconde certos terrores, né? A Whitney Houston escondeu a vida dela inteira, o tempo todo, até para ser a tal da super celebridade que ela era. E que tem, com isso, uma série de responsabilidades que vem junto. E tudo isso a gente consegue ver muito bem também, então só para reforçar, nesse documentário Whitney, que está na Globoplay, que é um belíssimo trabalho de construção de história da Whitney Houston, de muito respeito, mas com muita verdade. Ali eles não douraram pílula, ali é que a gente descobre muita coisa, como, por exemplo, que ela foi abusada por essa Didi Warwick, que era prima dela, prima da mãe. Uma coisa legal, a madrinha dela era meio madrinha, era a Aretha Franklin. Então você vê que ela tinha muitas conexões de pessoas importantes, à época, principalmente da música negra, para conseguir, mas não fácil, porque, gente, ela era negra, além de tudo e tal, mas que ela tinha a possibilidade de chegar mais rápido a pessoas para ouvir o seu trabalho. Então ela tinha também a Aretha Franklin, esqueci de falar lá atrás. Tudo isso tem no documentário, muito bom da Whitney, que é um documentário de 2 horas, que está na Globoplay. Um documentário bem legal, bem produzido. Não é da Globoplay, não é produção Globoplay, mas está na Globoplay. E tem o filme de ficção, Whitney, I Wanna Dance With Somebody, que é muito bom. É muito bom porque depois você pega fotos da Whitney Houston, não é que é um trabalho de imitação, é um trabalho que parece ser você voltou para 1970, 80, 90, com a Whitney Houston. A atriz que faz é brilhante, deslumbrante, canta muito bem, inclusive as músicas dela todas estão pelos podcasts, pelos tocadores de músicas que tem por aí, Spotify, Deezer e tudo mais. Ela canta muito bem, ela que canta. A reconstrução de lugares e de figurinos é muito bem feito. O momento que a Whitney Houston vai cantar no Super Bowl, o hino nacional, é muito emocionante, como foi a época. Então, o filme é deslumbrante.
Deslumbrante. Não tem ordem. Eu assisti ao filme primeiro e depois eu vi o documentário. Faça esse caminho se quiser. Se quiser fazer o caminho contrário, não vai te atrapalhar. Tem uns que eu falo, né? A gente vê primeiro esse, depois aquele, que vai ser melhor para você assistir. Esse você pensa assim, estou com a HBO Max agora, vou assistir. Ou você olha e fala assim, estou só com a Globoplay, vê o documentário. Ou você vira e fala, eu tenho os dois, mas eu estou afim de uma ficção, eu vejo ficção. Aí depois eu vejo o documentário. Porque vale bastante, é uma celebridade que se foi, mas fica marcada para sempre com o seu trabalho, que é pouco, perto do que ela poderia ter produzido, mas que é eterno na sua qualidade de sempre. Então, Whitney Houston. Eu resolvi fazer da Whitney Houston, depois que eu fiz o Matthew Perry, o pessoal gostou. Então, eu vou trazer também esses astros, essas celebridades, essas histórias de calçada da fama com tristeza, que eu acho que é legal, né? Se você gostou, me fala. É legal fazer? Me diz aí. Aliás, qual outra você quer? Eu quero fazer da Amy Winehouse, da Marilyn Monroe, quero fazer da Britney Spears, quero fazer do Freddie Mercury, quero fazer de uns nacionais também. Então, do Renato Russo. Então, se você tiver alguma preferência, me fala qual que você quer ver aqui no canal pra gente trazer dessa calçada da fama da tristeza aqui, né? Calçada da tristeza, eu não sei ainda como eu vou chamar, mas vai continuar sendo quase comentado. Só vou fazer uma playlist colocando isso, porque não deixa de ser um caso comentado, este daqui, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se puder, seja membro, se puder não, se inscreve, curte, compartilha, faz tudo aquilo lá que a gente já sabe. E tem making off. 1, 2, 3 e... Olá! Helicópteros passam. E a gente para de falar. Bob Cristina morre. Bob Cristina morre. Louca. Ela vai morrer. Calma. A Whitney acabou de morrer.